A paz do Senhor, queridos. Bom dia, tudo bem com vocês? Novamente, nós estamos aqui para dar sequência no nosso estudo bíblico da Palavra do Senhor, como nós fazemos todas as manhãs de domingo. E na nossa aula de hoje, nós daremos então sequência no tema proposto sobre esse modo, lembrando que nós estamos estudando e meditando sobre paradoxos bíblicos. E embora não seja possível nós nos reunirmos presencialmente no templo, e temos o contato pessoalmente, mas ainda assim nós vamos continuar no estudo da palavra do Senhor, buscando conhecer as Escrituras. Nas aulas anteriores, nós iniciamos o nosso estudo bíblico sobre paradoxos e nós lemos alguns textos, percebemos alguns paradoxos que no primeiro momento parecem que se contradizem. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Fernando, pastor da Igreja Batista Fonte, em Campinas, que é quem produziu o material que nós estamos estudando e meditando nos domingos pela manhã, e ele cedeu gentilmente o material ao pastor Samuel. Então fica aqui o agradecimento ao pastor pela gentileza que tem nos cedido o seu material e que Deus o abençoe cada vez mais. E queridos, conforme eu disse na aula anterior, você pode, caso tenha alguma dúvida, enviar a sua pergunta ou a sua dúvida nos nossos canais disponibilizados pela igreja ou através aqui mesmo desse canal do YouTube, e nós vamos estar trazendo a resposta e o esclarecimento a fim de que você continue avançando no estudo e no aprendizado da palavra do Senhor. E dito isso, nós vamos avançar então na nossa aula sobre o tema que nós temos proposto, paradoxos bíblicos. Antes de nós prosseguirmos, lembrando que paradoxo é um tema muito importante. Lembrando que o paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica, ou uma situação que contradiz a intuição comum. Em termos simples, o paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser a verdade sobre um determinado assunto. Nós vimos que existem dois tipos de paradoxo, o paradoxo retórico e o paradoxo lógico. Falamos na aula passada, se você se recorda, nós vimos sobre a ansiedade. E vamos continuar nessa manhã o estudo sobre o mesmo tema, não ansiedade, mas sobre paradoxo. E eu quero refletir contigo em um texto que está no capítulo 7 do livro de Juízes. É um texto conhecido, a história de Gideão, você conhece a história, mas vamos meditar sobre alguns versos desse capítulo, para nós então entrarmos no foco da nossa aula e nós abordarmos sobre paradoxos em cima desse texto, e em cima desse entendimento. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Medianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos Medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente da montanha de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Verso 4, e disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou a sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos Medianitas embaixo no vale. Até aqui dá para a gente ter um entendimento sobre o que nós vamos abordar nos minutos que seguem.
Voltando às aulas iniciais, lembra-se que vimos que o paradoxo é subjetivo. Você se recorda? Aquilo que é paradoxo para mim pode não ser para você. E aquilo que é paradoxo para você possa ser que não seja um paradoxo para mim. É algo subjetivo. Lembra-se também que nós vimos que paradoxo é uma aparente contradição. Vemos isso nesse texto. Se você acompanhou a leitura, nós vimos nesse texto o relatório da vitória de Gideão e seus homens contra os medianitas. Resumindo a história, o povo de Deus ele se voltou contra Deus e ele desagradou, ele pecou contra Deus e ele passou a adorar outros deuses. E por conta disso, Deus os entregou nas mãos dos medianitas, que eram os inimigos, não para que eles fossem destruídos, mas para que se arrependessem e se voltassem para Deus. E eles viveram em grande aflição. Eles ficaram escondidos em vales, cavernas, porque o que eles produziam, o que eles plantavam, os animais eram roubados pelos medianitas. Então o povo ele clamava a Deus, pedindo a misericórdia de Deus e pedindo um libertador. Deus então pega e levanta um homem, que é Gideão, para estar à frente da batalha, onde Deus iria dar vitória ao povo. Resumindo, é isso que nós vemos na história de Gideão. O texto de Gideão que nós lemos, e o texto, a história nos fala, que Gideão ele tinha 32 mil homens. Esses eram os soldados, esses eram os homens de guerra de Gideão. Muita gente, não é? Pensou? 32 mil homens para lutar? Quanta gente, né? O exército forte Gideão tinha. O senso comum, ele diz que vence a batalha aquele exército que está mais preparado. Os Estados Unidos, eles têm um grande poder bélico. Por isso, eles são tão temidos em guerras pelas outras nações, e quando eles entram em uma guerra, tem uma grande probabilidade deles vencerem, porque eles têm um grande poder de destruição. Mesmo tendo um grande exército, ainda assim os Estados Unidos investem maciçamente no aumento do armamento bélico todos os anos. Uma reportagem do ano de 2019, ela disse o seguinte: o gasto militar dos Estados Unidos subiu no ano passado pela primeira vez desde 2010. A administração de Donald Trump elevou o investimento em defesa em 4,6% com relação ao ano anterior, chegando a 649 milhões de dólares, 2,56 bilhões de reais, ou 36% do total mundial, que cresceu até seu máximo histórico. Washington e seu rival estratégico, a China, somam pela primeira vez mais da metade do investimento global em defesa, segundo os dados publicados nesta segunda-feira pelo Instituto Internacional de Estocolmo para a Pesquisa da Paz. Veja que essas duas potências, embora já tenham um poder bélico extraordinário, elas investem pesadamente em aumentar o seu poder de guerra. Só uma curiosidade para você, em 2012 saiu uma reportagem que dizia que o nosso país, o Brasil, tinha munição para 1 hora de guerra. Se nós entrássemos numa guerra, nós tínhamos munição para nós guerrearmos 1 hora. Depois acabaria a nossa munição em guerra. Só uma curiosidade para você saber, caso você não saiba. Grandes nações investem pesadamente em poder bélico. Então, Estados Unidos, China, Rússia, entre outras nações, elas investem maciçamente em poder bélico, poder de guerra, para ter um poder de guerra caso seja necessário. Só que no texto que nós analisamos sobre Gideão, ao senso comum, a estratégia de Deus e de Gideão como comandante não fez sentido algum, não tinha sentido algum. Eles tinham 32 mil soldados e eles viviam fugindo dos medianitas. Eles eram roubados, eles eram humilhados. E por quê? Porque o número dos medianitas era muito maior. Se eles tivessem condições de, com os 32 mil soldados, vencerem os medianitas, então eles não estariam fugindo e se escondendo em várias cavernas, né? Eles iriam guerrear. Isso, o senso comum diz isso. Se eles estavam fugindo, é que eles não estavam preparados. E nós, analisando o contexto, de fato, o exército deles era bem menor do que os dos medianitas. Nós vemos que os medianitas eles tinham 135 mil homens preparados para a guerra. Era, então, praticamente impossível eles vencerem essa guerra, porque daria
uma média de 4 ou 5 soldados medianitas para cada hebreu, se nós dividíssemos 135 mil pelos 32 mil hebreus. Então era muito difícil. Mas se os soldados hebreus eles ainda fossem muito habilidosos, como guerreiros que nós vemos na história, como Alexandre o Grande, dentre outros guerreiros, mas Alexandre o Grande é um que ficou marcado na história como um exímio combatente de guerra, estrategista. Se ainda eles tivessem pessoas nesse nível de Alexandre o Grande, grande guerreiro, talvez ainda eles conseguissem vencer, porque 4 ou 5 homens para vencer, um homem para vencer 4 ou 5 soldados, ainda assim é muito difícil, mas ainda não é tão impossível. Há uma possibilidade ainda que remota de se vencer uma batalha, embora seja muito difícil, né? Mas nós vemos que a atitude, a postura foi totalmente diferente. No texto que nós lemos, ao invés disso, Deus ele manda eles diminuir os homens, porque tinham muitos homens. E nós vimos que de 32 mil, apenas 10 mil sobraram. E depois Deus ainda falou que tinha muito, e Deus mandou ainda fazer uma outra seleção, e sobraram 300 homens. E Deus manda eles guerrearem, esses 300 homens, contra os 135 mil medianitas. Olha que coisa absurda, olha que estratégia absurda. Não fez sentido algum, não fazia sentido algum. Né? E se nós analisarmos para o senso comum, do que é comum no entendimento humano, se tinha 32 mil, normal era aumentar para vencer os inimigos, não diminuir. Porque se com 32 mil já era difícil, imagina agora com 300 homens. É algo que não tem lógica, é algo impossível. Né? Parece um paradoxo aí. Mas não há paradoxo nesse sentido. E nós vamos ver o porquê. Geralmente, as pessoas têm dificuldade com o texto porque, analisando o texto, não faria lógica. Né? Você tem uma quantidade de soldados, 32 mil, e você pegar e diminuir esses soldados e ficar com 300 para enfrentar 135 mil. Né? Só que, diferente do senso comum, a matemática de Deus é diferente. Né? Deus ele não pensa como nós pensamos. Deus ele é diferente. Né? E o resultado disso, qual que foi então, depois dessa seleção de Deus? Sobrou então um total de um israelita para vencer 450 medianitas. Olha que guerra bacana, né? Um homem para vencer 450 homens. É uma coisa impossível, é uma coisa ilógica, né? Essa matemática de Deus. Qual o propósito, então, nessa passagem que nós lemos? Qual o propósito de Deus? Qual o sentido disso? Né? Deus queria mostrar para o povo o poder e a grandeza dele. E nós vimos isso no verso que nós lemos. O próprio Deus declarou isso. Deus quer que Israel aprenda que ele é o verdadeiro Deus, que ele protege os seus filhos e ele não deixa os seus filhos caírem na desgraça. Versículo 2, nós vimos isso bem claro. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Queridos, lá em Isaías, no capítulo 42, está escrito que Deus não divide a sua glória com ninguém. Outra questão para nós refletirmos é qual a reação de Gideão à clara investida do Senhor. Nota-se que Gideão, quando Deus apareceu para ele, Gideão ele não falou a palavra do Senhor, o anjo do Senhor, eu creio. Se Deus falou, eu creio. Não, a postura de Gideão foi contrária. Gideão ele se esquivou, Gideão ele não creu, Gideão ele duvidou. Eu sou o menor, eu não tenho condições alguma. Mas era justamente isso que Deus queria ensinar a Gideão e ao povo. Deus daria o livramento pelo poder de Deus e não pelas condições próprias deles. Vemos aqui a importância da fé, a importância da dependência de Deus e da confiança em Deus, em crer que, por mais absurdo que seja a proposta, por mais absurdo que seja a situação, ao senso comum, Deus é poderoso para fazer e realizar aquilo que é a vontade dele e o propósito dele para a vida daqueles que confiam e daqueles que esperam em Deus. O povo estava clamando, o povo estava pedindo a Deus o livramento. E Deus então se manifesta com essa estratégia que fugiu do entendimento e do senso comum, mas Deus iria dar a vitória, iria dar o livramento, iria trazer a resposta
que o povo buscou e que o povo esperava. Aí vem outra indagação. Estar forte e preparado pode ser um problema? Por quê? 32 mil homens era mais do que 300 homens, não é? O poder de guerra seria maior. Às vezes sim, às vezes estar forte e preparado pode ser um problema. E nesse contexto, Deus explica o porquê seria um problema. Deus justifica o porquê ele tomou essa estratégia. E aí eu faço uma pergunta para você. Você se lembra de algum momento similar na sua vida cristã que você enfrentou uma situação parecida? E eu faço outra pergunta para você. Eu devo estar fraco ou eu devo vir ao Senhor? Ou esperar que as coisas venham do Senhor? E eu faço mais uma questão para você ainda meditar. Eu devo estar fraco ou isso deve vir do Senhor? O que você acha? Qual o seu entendimento sobre isso? Interessante, não é? Se nós refletirmos sobre esse contexto, sobre essa história, essa narrativa do livro de Juízes, sobre o livro de Gideão. E é interessante porque alguns textos parecem se contradizer, mas só são contradições aparentes, porque não há contradição na Bíblia. Por isso que é importante nós refletirmos e estudarmos a Bíblia, e a escola bíblica é o melhor lugar que você tem para fazer isso, para você tirar as suas dúvidas, para você buscar conhecimento. Nós vimos que parece haver paradoxo no texto de Gideão, se nós irmos para o senso comum, o entendimento comum, mas não há paradoxo. O próprio texto, nós vemos que Deus explica o porquê que ele agiu daquela forma, o porquê que ele deu aquele entendimento, o porquê que ele deu aquela orientação a Gideão. Talvez o texto que nós lemos não seja um paradoxo para você, mas para muitas outras pessoas o texto tem paradoxo, o texto tem contradições nesse sentido. Mas, queridos, ainda eu quero meditar com você nessa aula, nessa manhã, sobre outro texto que nós vamos ver um paradoxo, que se encontra em Lucas, no capítulo 21, no verso 1 ao 4, nós vamos ver o Senhor falando e trazendo um exemplo de duas ofertas que foram ali lançadas. E há uma aparente contradição no entendimento. Algumas pessoas podem entender que há um paradoxo, e nós vamos meditar sobre isso ainda nesses poucos minutos que nós temos. Lucas 21, do verso 1 ao 4, nos diz o seguinte: Jesus viu algumas pessoas ricas colocando suas ofertas na caixa de contribuições do templo. Viu também uma viúva pobre colocando lá 2 moedas pequenas. Então disse, quem disse foi Jesus: digo a verdade, deu tudo o que tinha para viver. Então aqui nós vemos os ricos darem ótimas ofertas para o templo e uma oferta insignificante ao senso comum. 2 moedinhas. O próprio texto fala que eram insignificantes, que eram 2 moedinhas. Mas Jesus disse que aquela oferta no reino de Deus significou mais do que as ofertas contudas dadas pelos ricos, pelos mais abastados. Veja esse episódio narrado por Jesus. O que Jesus ele quis ensinar? Será que ele queria dizer que nós temos que dar tudo o que temos? Nossa casa, nosso carro, nossa economia, como se ensinam em algumas igrejas, em alguns templos religiosos? Será que ele deu a entender que as pessoas ricas não são aceitas por Deus porque são ricas? Será que ele quis defender um socialismo criticando os ricos capitalistas? Será que essa foi a proposta? Será que foi isso que Jesus quis ensinar, quis dar a entender nesse texto? Nada disso. No mural da igreja em que Martin Luther King pastoreou, está escrito: as ofertas são diferentes, mas o sacrifício deve ser o mesmo. Olha que coisa interessante, olha que frase forte. As ofertas são diferentes, mas o sacrifício deve ser o mesmo. Então não foi a quantia lançada, mas foi o entendimento, aquilo que estava no coração da viúva quando ela ofertou. E Jesus então quis dar esse entendimento aos discípulos. Jesus ele não encontrou o mesmo sentimento, a mesma disposição e o mesmo entendimento na entrega dos mais ricos, dos mais abastados. Jesus não encontrou o amor que tinha no coração daquela viúva no coração daqueles ricos que estavam ofertando. E aqui nós vemos a importância do amor, da entrega, da adoração e da confiança em Deus, que foi e estava presente
no coração daquela viúva. E Jesus, ele então frisa isso, esses dois entendimentos. Então, note-se que não há paradoxo nesse sentido. Não é o valor, mas a disposição, a forma de ofertar. E isso fez a diferença. Ao senso comum, uma oferta insignificante. As ofertas dos ricos eram mais pompudas, tinham um valor maior. Mas no entendimento de Jesus, no entendimento de Deus, no entendimento bíblico, o entendimento foi diferente. Né? Então não há paradoxo nesse sentido no texto que nós meditamos e refletimos sobre as duas ofertas. E queridos, ficamos por aqui nessa aula de hoje. Espero que, embora o tempo seja curto, as nossas aulas estão sendo breves, sucintas, mas espero que estejam sendo edificadoras e abençoadoras para você. Lembrando que você pode tirar as suas dúvidas, caso surjam, e nós vamos aí, no decorrer do tempo, na medida das possibilidades, nós vamos então trazer as respostas por meio dos canais disponibilizados pela igreja. Ficamos por aqui então, e eu espero você na próxima aula para nós continuarmos estudando e meditando sobre a palavra do Senhor, sobre o nosso tema Paradoxos Bíblicos. Tenha um ótimo domingo com sua família e que Deus te abençoe. Até a próxima aula.